Deus abençoe. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Vou falar sobre o segredo da perseverança espiritual. Quantos gostam de segredo aí? Alguns gostam de segredo. Alguns gostam de ouvir segredos, outros têm segredos. O segredo aqui, irmãos, nós podemos mudar um pouquinho o segredo como dicas, orientações, o segredo da perseverança espiritual, ou orientações, ou dicas. Nós estamos cheios de dicas e orientações em muitos aspectos da nossa vida, tanto na questão espiritual, quando uma palavra ministrada, são pérolas que Deus nos dá, são orientações que Deus nos dá para uma vida espiritual, para uma vida cristã sadia. No nosso dia a dia também nós temos muitas orientações e segredos revelados por profissionais na área da saúde, por exemplo. Tantas orientações nós temos. Não sei se você sempre dá uma olhadinha nas suas redes sociais, mas estamos, assim, repletos de orientações com relação à saúde, à alimentação. Quantos acompanham, assim, às vezes, personal trainer, coaches, enfim, várias áreas da nossa vida. Mas a questão, irmãos, não é só ter segredos, ou dicas, ou orientações para a nossa vida espiritual, para a nossa vida no dia a dia, como homem, como mulher, orientações na área da saúde, em outras áreas profissionais. A grande questão é se a gente está apto, ou se a gente está disposto a seguir essas orientações. Não é verdade? Não coma muito açúcar, faça exercícios físicos. É verdade, tem que fazer exercício físico. Tem gente que, olha, tem que fazer exercício físico, mas ele não faz. Olha, eu vi um vídeo que orienta você a comer isso no café da manhã, mas ele não come. Então, assim, a gente está cheio de segredos revelados, cheio de orientações, mas a gente não põe em prática. Então, assim, a palavra de Deus é a mesma coisa. Nós estamos aqui, todos os cultos, ou quase todos os cultos, ou 2 cultos pelo menos na semana, fora as reuniões de orações, de GPs, quem pode estar participando, o compartilhar da palavra. O Senhor nos dá muitos segredos, pérolas, orientações. A questão é, eu estou vivendo isso, ou pelo menos estou tentando viver isso? Porque tem coisas que parecem pesadas, e é uma mudança de hábito muito grande. Se a gente olhar para o nosso viver diário, e se a gente precisa realmente seguir aquelas orientações e os segredos para a gente mudar a nossa rotina alimentar, a gente precisa fazer um esforço muito grande. Quem concorda diz aí amém, é verdade? Porque não é só você, é a rotina da sua casa. Você e a sua esposa com 1, 2, 3 filhos em casa, olha, o café da manhã vai ser assim, o almoço vai ser assim, e a gente precisa, né, e a idade vai chegando, quem tem um pouquinho mais de idade, depois dos 30, como eu tenho depois dos 30, a gente precisa cuidar bastante da saúde. Não parece que eu tenho 30, né? Mas a gente precisa regrar um pouco mais, porque a nossa vida, irmãos, é um presente que Deus nos dá. Não é só a vida espiritual, é o corpo, alma e espírito. A palavra diz que a gente precisa estar irrepreensíveis, cuidando da nossa saúde, cuidando do nosso viver diário, do nosso descanso, do nosso sono. Quem já ouviu falar que a gente precisa dormir até 10 horas da noite? E muita gente dorme depois de 11, meia-noite. Ou seja, um ciclo muito diferenciado. Às vezes a gente fala assim, as pessoas falam assim, mas a gente acostuma. Só que a gente acostuma mal. A gente acostuma o nosso corpo mal. Então, assim, existem hábitos bons, saudáveis, e existem hábitos ruins, prejudiciais, né? Então, a gente precisa ponderar o que a gente tem de recebido de segredos, de pérolas,
para a nossa vida e para a nossa vida espiritual, e a gente considerar: Deus, eu preciso viver isso aqui na minha vida. Então eu quero trazer isso aqui, não se restringe ao que a gente vai ler hoje, que é aquele versículo 58 de 1 Coríntios capítulo 15, que é o penúltimo capítulo que Paulo escreveu a 1 Coríntios. Não se restringe só a esse verso que nós vamos ler, mas são só algumas coisas que eu quero considerar com você. Vamos ler? Pode projetar, Tiago. 1 Coríntios capítulo 15, e o fundo, pode mudar o fundo? Valeu. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, estou lendo na Nova Almeida atualizada. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Quantos já ouviram esse verso aqui? Ele é muito conhecido, né? É o último verso aqui desse capítulo 15. Todo esse capítulo 15, Paulo fala sobre ressurreição. E ele traz assim, tentando acertar ou ajustar algumas coisas com a igreja de Corinto, porque havia algumas coisas que ele precisava acertar, e ele trata desse capítulo 15 sobre a ressurreição. No verso 4 fala sobre a ressurreição de Cristo. No verso 12 fala sobre a nossa ressurreição. O verso 35 ele fala sobre a ressurreição do corpo, porque eles não estavam acreditando em ressurreição. E Paulo começa a consertar algumas coisas, considerando e ponderando. Falou: olha, se não há ressurreição, então a nossa fé é em vão em Cristo Jesus, porque Ele ressuscitou. Em suma, Paulo descreve todo o capítulo 15 como o capítulo da ressurreição. E Paulo nos exorta, após falar sobre a vitória sobre a morte e a esperança da vida eterna, ele nos chama a uma postura prática. E mais uma vez nós consideramos que são segredos para a gente colocar em prática, que são a firmeza, a constância e a abundância na obra do Senhor. Nesse capítulo, Paulo ele fala sobre as lutas da vida, sobre herdar o reino de Deus, sobre a ressurreição dos mortos e como seremos transformados ao ressoar da última trombeta. E ao ressoar da última trombeta, quando tudo nessa vida chegar ao fim, nós seremos transformados. Eu não sei se você considera pensar, acho que o pastor Sérgio até comentou um dia desses aqui no culto, se você considera pensar sobre o fim da sua vida. As pessoas não gostam de pensar, né? Será quando que eu vou morrer? Você começa a fazer contas. Acho que ninguém gosta de pensar nisso, né? A gente quer viver. A gente sabe que um dia a gente vai partir, não sabe quando. A gente sabe o dia que a gente chegou. Mas o dia da gente ir embora dessa terra, ou a forma como a gente vai, é pior ainda de pensar, né? Acho que a gente não pensa muito nisso, né? Creio que não, né? Mas a gente tem que considerar que um dia isso tudo vai terminar. Ou a gente vai, ou Cristo vem e arrebata a sua igreja e a gente vai estar com Ele. E eu não sei se você também pensa nessa questão da vinda de Cristo. Considerando o fim da vida, se um dia você vai, eu não sei se você pensa, mas considerando se um dia Jesus vier antes de eu partir. Não sei se você pensa também sobre a volta de Cristo. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso. Eu nasci num lar evangélico, muito pequeno, a gente participava da congregação, da igreja. Isso falava muito, né? Era sobre a vinda de Cristo, e eu, particularmente, eu ficava em casa, e quando a gente acordava, criança, 8, 10 anos, acordava cedo, né? E estudava à tarde, não tinha muito o que fazer, não tinha internet, não tinha muitos brinquedos,
telefone, não tinha nada de telefone. Meu pai comprou uma televisão preta e branca desse tamanhozinho quando eu tinha 6 anos de idade. Eu comecei a estudar numa escola com 6 anos de idade. Então a infância era muito diferente, era brincadeira de criança mesmo, de brincar na rua, sabe, de chegar à tarde assim com um colarinho assim da blusa marrom de poeira ou queimado de sol. Não sei quem teve essa grande alegria de ser criança de verdade. Eu penso um dia assim, de repente sentar assim, já conversei lá em casa de sentar com às vezes tem a oportunidade de sentar com o prefeito e conversar. Sabe por que as brincadeiras de crianças acabaram? Você já pensou por que as brincadeiras de criança acabaram? Os piques, jogar peão na rua, gude, por quê? Porque está tudo calçado, irmão. Não tem mais terra para as crianças brincar. Então, assim, arrumar um terreirão bem grande, com muita poeira. Falar, esse lado aqui vocês brincam de pique, aquele lado brinca de outra coisa. E ter, assim, passar essa experiência para os nossos filhos, para eles brincarem assim, né? Mas, então eu acordava a parte da manhã e eu chamava a minha mãe. Mãe, eu não respondia, ao desespero batia. Eu falei, pronto, fiquei. Mãe, eu saía correndo. Ou ela estava lá fora estendendo roupa, ou foi na venda, quem lembra da venda, foi no armazém. Aí quando eu a vi, eu avistava, graças a Deus ela não foi, eu também estou. Mas a gente pensava nessas coisas. Hoje, acho que não. Se alguém levantar, mãe, primeira coisa, vai no Zap, onde você está? Ou puxa o GPS para ver onde que a mãe e o pai estão. Então se tinha muito esse temor de você, Deus, não me deixe aqui não. Eu não quero viver nessa terra não. Tem coisa muito boa que a gente vive hoje, a tecnologia muito avançada, muitas coisas a gente desfruta hoje que a gente não tinha quando criança. Mas a gente precisa cuidar, não somente desfrutar das coisas, dos bens que a gente alcança, né? Quem quer ter uma casa, um carro, uma roupa melhor, o que seja, mas sabendo que isso aqui vai ficar. O que mais importa, irmãos, é a gente cuidar da nossa vida espiritual. Nós falamos no começo, a gente tem um cuidado do nosso corpo, do nosso físico, mas a gente precisa cuidar da nossa vida espiritual, do nosso intelecto. O que entra nessa cachola aqui, o que cai no coração, o que a gente vive isso, porque a entrada do nosso intelecto, da nossa alma, é o que a gente vê, o que a gente ouve. E se isso vai na nossa mente, a gente pode até pensar em algumas coisas, mas isso não pode cair no coração. Isso não pode gerar frutos daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente vê e ouve, gerar isso dentro do nosso coração, porque senão isso passa para o nosso comportamento e a gente começa a mudar as nossas crenças. As pessoas começam a duvidar da palavra e isso é muito nocivo. A gente precisa cuidar da nossa vida espiritual. Amém? Salmo 39, verso 4, o salmista escreveu e diz assim, Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade. Senhor, eu preciso entender que a minha vida é passageira. Hoje eu estou com um pouquinho mais de 30 anos, tá? Mas passa rápido. E se você considerar que tem 40 anos, 50 anos, se você pensar assim, será que eu vou até 70, 80 anos? Você já passou do meio do caminho. Você já está para lá da sua idade, está nos 60%, 70%. E aí a gente olha, mais da metade da minha vida eu já vivi, agora eu preciso aproveitar e ajustar a minha vida. Amém? Dá-me a conhecer, meu Deus, os meus dias, o fim dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. E em questão não é só o fim dos nossos dias, é o que vem depois. A gente precisa estar junto com Cristo, vivendo uma vida com Ele, para que esses dias que a gente pensa que é muito curto, e é muito curta essa vida terrena, a gente continue com Cristo uma vida eterna. O fato é que mesmo a gente não pensando no fim da vida, a gente precisa considerar que um dia a gente vai partir, e tudo aqui vai ficar.
E o que vai contar é a vida que levamos, ou a forma como vivemos. Amém? Se considerarmos o pensar na nossa trajetória de vida e o fim dela, nós podemos nos perguntar onde nós vamos viver a eternidade. Então, enquanto vivemos, Paulo traz uma orientação para vivermos uma vida firme e abundante, ou constante e abundante no Senhor. É o que esse verso diz. Portanto, irmãos, fiquem firmes. Esse é o primeiro segredo. Firmes, 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. A palavra firme traz a ideia de estabilidade, uma coluna ou fundamento inabalável. A igreja em Corinto estava cercada de heresias, sobre dúvidas com relação à ressurreição, estava cheia de imoralidades aquela igreja, e Paulo os chama à solidez na fé, e ele está dizendo, olha, não se movam com facilidade, vocês têm que estar firmes. Firmes em quê? Que nós podemos considerar. Eu trouxe alguns pontos que a gente precisa pensar, estar firmes em quê? Firmes na verdade do Evangelho. Em tempos de relativismo, a gente precisa estar firmes na verdade do Evangelho. É muito comum ouvir dizer, cada um tem sua verdade. Já ouviu alguém falar isso? O que é certo para mim não pode ser para você, o que é errado para mim não é para você. Isso é relativismo. Ele se fundamenta na crença de que não é possível determinar de maneira natural ou racional o que é moralmente correto. A aceitação está condicionada por interesses, por conveniência. Isso é uma expressão filosófica que se baseia na relatividade do conhecimento, e qualquer ponto de vista é válido. O que você pensar é a sua verdade, o que ela pensar é a verdade dela, o que eu considerar que é verdade é minha verdade. Isso é relativismo. Então, em tempos de relativismo, a gente precisa estar firmes na verdade que é a palavra de Deus. Amém? Nós vivemos um período de desencanto pela busca da verdade. A verdade é o que eu penso ser, o que eu avalio, o que faz bem para mim. Não é verdade? É verdade ou é relativismo? As pessoas falam assim, ó, o que faz bem para você, vai viver. O que faz bem, viva. Assinado, Satanás. Vai viver, seja feliz, você tem direito a ser feliz. Faz bem para você? Está certo. Mas o que faz bem para mim? O que faz bem para você? Porque tem gente que faz coisas que a Bíblia não aprova, né? O pecado. O que é o pecado? O pecado é você errar o alvo. É você errar. O pecado faz bem? Faz bem ou não? Faz para a carne. Faz bem para a carne. Se não fizesse bem, não tinha gente pecando. Faz bem para a carne. A carne, ela clama. A natureza pecaminosa, a natureza caída, ela chama, ela clama, ela é como um imã para aquilo que faz mal. Ela satisfaz a concupiscência do ser humano. Eu gosto de sempre, quando eu separo uma palavra, irmãos, buscar algumas coisas que a gente ouve. Eu já ouvi muito. E aí você ouve umas palavras difíceis, assim, que a Bíblia está falando, e você, cara, o que é isso? Concupiscência. O que é concupiscência, irmãos? Quantos já ouviram essa palavra? Concupiscência, não é concupisciência, é concupiscência. Então, o pecado satisfaz a concupiscência. Concupiscência é um desejo intenso. Desvendamos um segredo da concupiscência, um desejo intenso da carne, pecaminoso, especialmente no sentido da luxúria ou cobiça,
é um anseio desordenado por prazeres sensuais ou bens materiais que se opõem à vontade de Deus. Isso é concupiscência, palavra enjoadinha de falar, né? 1 João 2,16 diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então esse desejo desordenado, que muitas pessoas estão vivendo e estão felizes, está te fazendo feliz? Vai, seja feliz. Estão aqui na concupiscência da carne, nos desejos, estão entregues a esses desejos. E não é o que a Bíblia diz, não é a verdade que é ensinada. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. A gente precisa entender que a gente precisa viver no Espírito, buscar a verdade, buscar viver essa verdade, para que a natureza que ainda existe em nós, essa natureza pecaminosa que tende a fazer o que Deus não se agrada, ela seja mortificada todo dia. Não viva verdades relativas, busque a verdade que liberta. Não é porque a gente está no mundo, irmãos, ou porque as pessoas estão no mundo, que elas têm que viver ou experimentar tudo que tem no mundo. Não, Deus colocou a gente nesse mundo, né, Jonathan? Vamos aproveitar essa vida, porque só se vive uma vez, mas também só se morre uma vez, e depois dessa morte, e aí? É isso, irmãos. Isaías 5,20 diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. João 14,6 diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem disse essas palavras? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem. Ele não disse ninguém vai. Ninguém vem, porque tem que passar por Jesus. Ninguém tem acesso a Deus se não recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a verdade. Mais um segredo para ter acesso a Deus: não, eu acredito em Deus. Não é bem assim, irmãos. Não, eu sou filho de Deus. Não é muito bem assim. A gente precisa entender como ser filho de Deus, como ter acesso a Deus. É através de Jesus. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele é o caminho, é a verdade e a vida. Verdade, que verdade é essa? É a verdade em coisas relativas a Deus e aos deveres do ser humano. Verdade moral, verdade religiosa, a verdadeira noção de Deus que é revelada à razão humana sem sua intervenção sobrenatural. Alguém disse assim: vocês são donos da verdade. Alguém já disse assim: os crentes são donos da verdade. Nós não somos donos da verdade. A verdade, que é Jesus, que é o nosso dono. Simples assim. O que ele falou, está falado. É lei, é regra de vida. E é tão bom, irmãos, a gente estudar e aprender sobre autoridade, poder e autoridade. Nós tivemos ano passado palestras aqui com o pastor, mas é tão bom quando você busca sobre isso e entende que há autoridade, ou existe autoridade em tudo na nossa vida. Em tudo. Eu sou uma autoridade na minha casa. Agora, se eu for na casa do pastor Júlio, eu não sou autoridade lá, ele é autoridade. Se eu for trabalhar, eu não sou autoridade no trabalho. Quem é a autoridade no trabalho é o patrão. Ele manda, ele fala, e a gente obedece. Ou se a gente não quiser, não quero trabalhar aqui, muito obrigado, tchau. Saio debaixo dessa autoridade, porque é o campo de atuação daquela autoridade. Entende?
Há um guarda no trânsito lá pitando. Para, e vem uma carreta de lá para cá. Quem tem mais poder, a carreta ou o guarda? A carreta. Mas quem tem autoridade? Para. Não tem ninguém no trânsito ali, 10 horas da manhã, ninguém atravessa. Vou atravessar, você atravessa com o carro, só que o sinal está vermelho. E tem uma câmerazinha lá. Quem é a autoridade ali? Não tem ninguém te vendo, irmão. É uma autoridade. Daqui uns meses você vai receber a cartinha para você pagar uma multa. A gente está rodeado de autoridade. E é muito bom a gente entender onde nós estamos, quem é a autoridade naquele lugar. Na nossa vida, quem é a autoridade? Deus ou a gente é que manda na gente? Deus, aqui o Senhor faz, aqui o Senhor não faz, aqui... Não. Ué, então ele não é autoridade. Quem é a autoridade nesse lugar? Nesse lugar que estamos reunidos, quem é a autoridade aqui? Deus. Estamos, toda vez que nós entramos aqui, irmãos, para cultuar, quem é a autoridade aqui é Deus. Não somente aqui, mas nesse momento que a gente separa 1h30, 2 horas para cultuar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é a autoridade. Você vai de frente de juiz, você começa a conversar de qualquer coisa com o juiz lá? Não. Você está no ambiente de autoridade dele. Então, quando nos reunimos aqui, estamos num ambiente de autoridade máxima do Senhor Jesus. Precisamos de reverência a Ele. A gente não vem num clube. A gente não vem em qualquer outro lugar. A gente pode conversar um com o outro? Pode. Desde que seja, ô meu irmão, que bom que você veio cultuar. Dá um abraço aqui, Deus abençoe sua vida. Isso, essa comunicação você pode ter com seu irmão. Você olha, ô meu irmão, você veio, me dá um abraço aqui, Deus te abençoe. Pronto, aí senta, cultua. Amém? A gente precisa entender os ambientes de autoridade. Sejam firmes na palavra. Quando a cultura tenta nos afastar da santidade, precisamos ou sejamos firmes na palavra. Quando a cultura tenta nos afastar da santidade. O que é cultura? Conjunto de crenças, valores, costumes, tradições, conhecimentos, artes e modos de vida de um grupo social ou sociedade. Isso é cultura. Vivemos numa cultura, por exemplo, diferente de outros estados, de outros países. Eu morei 2 anos e pouco em Porto Alegre, eu e minha esposa, e a cultura lá é totalmente diferente. A gente se comunica, fala em português, não... Eles cantam um pouquinho quando falam, tchê. E eles falam que a gente chia muito, né? Marcos. Eles mexiam comigo, ó Marcos. Eu falei, fala, tchê. A cultura é diferente. A alimentação, eles acordam cedo, não tomam café, a primeira coisa é chimarrão. Então, assim, não é tão longe, 1.500 quilômetros daqui lá, né? Então são culturas diferentes. Cultura de estado, culturas do país. A gente tem diferenças de cultura como povo, temos costumes, tradições, artes que diferem de outros lugares. A gente sabe disso. Mas dentro dessa cultura que nós vivemos, por exemplo, é importante observar e nos atentar se o que vivemos vai contra a cultura do céu. O que é cultura? Crenças, valores, tradições, conhecimentos, arte, um modo de vida de um grupo social, como indivíduo. São crenças. A cultura que a gente vive vai contra a cultura do céu? Então a gente precisa estudar isso, aprender e orar isso, Senhor. Tem um hábito, a minha família tem esse hábito. Vem do meu avô, do meu bisavô, a gente faz isso em casa. Isso vai contra os princípios e valores que a Bíblia nos ensina. O que vale mais, viver a cultura do nosso país ou viver a cultura ou a palavra da verdade? Há coisas que aparentemente, irmãos, são normais, aparentemente, mas não podem nos afastar da palavra de Deus.
E quero trazer duas palavras para a gente pensar um pouco. O que é normal e o que é comum? Nem tudo que é comum aos nossos olhos, a nossa vida diária, é normal aos olhos de Deus. Nem tudo que é comum aos nossos olhos é normal aos olhos de Deus. Na sociedade, muitos comportamentos são comuns, ou seja, acontece com frequência, mas isso não significa que sejam normais segundo o padrão da palavra de Deus. Na sociedade que nós vivemos, muitos comportamentos são comuns, ou seja, acontece com frequência, mas isso não significa que seja normal segundo o padrão da palavra de Deus. Amém? Parece um pouquinho confuso. Romanos 12, verso 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo está dizendo, só porque algo é comum no mundo, não vivam conforme os padrões no mundo. Em outras palavras, só porque algo é comum no mundo, não quer dizer que é normal ou aceitável para quem serve a Deus. É comum, por exemplo, as pessoas mentirem para se livrar de problemas. Já conhece alguém assim? Não fala isso porque, rapaz, se você falar, vai dar um problema. Vai dar um bigode. Fala assim, assim, assim. Uma mentira branca. É comum as pessoas mentirem para se livrar de problemas. Mas a mentira é normal no padrão de Deus? Não. Efésios 4, 25. Por isso, se você puder projetar, Tiago, Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Mesmo que não falasse, não, vamos falar outra coisa. Não, fala a verdade, seja sincero. Irmão, eu errei. Perdoa, vamos ajustar os ponteiros aí. A gente precisa viver a verdade. Firmes na palavra, refere-se à prática de se manter constante e fiel aos ensinamentos da Bíblia, buscando viver de acordo com os princípios cristãos. Isso envolve não apenas conhecer a palavra de Deus, mas também permitir que ela molde o caráter e as ações, resistindo às tentações. Quantos estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Firmes em quê? Um último ponto aqui. Firmes na fé que nos salvou, quando as lutas internas e quando as lutas externas vêm. A gente precisa estar firmes na fé que nos salvou. Todo ser humano passa por lutas. É verdade ou não é? Mas quando temos Deus e estamos firmes nele, isso ameniza em muito, porque Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Então a aflição vem para todo mundo, mas quem tem Deus no coração, irmão, quem segue, quem está firme na palavra dele, o impacto é muito menor. João 16, 33 diz: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, ou tenham bom ânimo, eu venci o mundo. 1 Coríntios 16, 13, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. São palavras, irmãos, nessa noite, para nos colocar numa posição que o Senhor quer que a gente esteja, firmes, como Paulo está dizendo lá. Nessa caminhada cristã, ele diz, irmãos, permaneçam firmes, inabaláveis, é o próximo ponto que a gente vai ver, mas firmes na palavra, ou firmes na fé de quem nos salvou. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé. Permaneça firme. Uma árvore firme resiste ao vento porque tem raízes profundas. Cristãos firmes são aqueles que mergulham na palavra, vivem em oração e permanecem mesmo nos dias difíceis.
Dia difícil vem para todo mundo, irmãos. Quando a gente estiver enraizado mesmo na palavra, vai soprar, vai ventar, vai balançar, vai envergar, mas você está permanecendo firme. Um corinho da época do Jonathan: o vento sopra e me balança para lá e para cá, mas eu não caio não, e nem saio do lugar. É novo agora esse corinho, deve ter uns 20 anos. É assim, irmão, vai ventar, mas a gente está firme. Segundo ponto, para a gente correr um pouquinho. Segura esse relógio aí, em nome de Jesus. Firmes, inabaláveis. A versão Revista Corrigida diz constantes, permaneçam inabaláveis ou constantes, irmãos. Constantes, não movido de um lugar para o outro, ou seja, perseverante, dedicado, inabalável em seu propósito. A constância é diferente da empolgação momentânea. Deus não procura apenas quem começa bem, mas quem permanece até o fim. Então, vamos começar um projeto, sabe, aquela pessoa que está a 1000, mas daqui a 2, 3 dias já desinflou, murchou. E aí? Não, deixa isso quieto aí. Não é só quem começa bem, é quem termina, quem vai até o fim. Perseverança ou constância. Constância em quê? Na oração. Lucas 18, do verso 1 ao 8, não vou ler para ganhar tempo. Aqui Jesus conta uma parábola da gente orar e nunca desanimar. Ele fala que em certa cidade havia um juiz, a Bíblia chama de juiz iníquo. Ele não acreditava em Deus, não temia Deus, e fala de uma viúva que importunava esse juiz toda vez que encontrava: ô seu juiz, olha a minha causa, juiz, olha a minha causa. E toda vez aquela viúva importunava o juiz, e até que um certo dia ele falou: quer saber, eu vou atender essa mulher para ela não me importunar, para ela não me molestar. E então o Senhor diz: ouça bem o que diz esse juiz iníquo. E aqui não é uma comparação que Jesus é o juiz iníquo, não, é uma comparação de manter-se firme em oração, no seu pedido. Ele diz no verso 7, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça, contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Lucas capítulo 18, do verso 1 ao 8. Constância na oração. Mateus 7, verso 7 e 8 diz: peçam-lhe será dado, busquem e acharão, batam a porta será aberta para vocês, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Será que a gente tem segredos na oração? Será que a gente tem permanecido constante na oração? Porque Jesus disse: olha, busquem e acharão, batam e a porta será aberta. Será que a gente tem batido na porta: Senhor, atende a minha súplica, o meu clamor? Ou se a gente coloca algo como alvo de oração e a gente: Deus, olha, o Senhor sabe todas as coisas, está aqui, eu preciso disso, agora é com o Senhor, agora... Não, irmão, é assim: Senhor, essa causa, Senhor, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Daniel lá 21 dias, aí o anjo veio, olha, desde o primeiro dia, mas ele foi constante, ele foi buscando a Deus. A gente tem sido constante nos nossos pedidos. A gente coloca diante de Deus: Deus, o Senhor sabe o que eu preciso, está aí, o Senhor resolve. Não é assim, irmãos. Ele sabe de todas as coisas, sabe o que a gente precisa e sabe o que a gente necessita, sabe o que a gente quer. Se é simples um desejo, se é realmente uma necessidade, a gente precisa considerar que a gente está diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não é nosso servo, nós é que somos servos dele. Está aqui, Senhor, resolve isso aqui para mim. Não, irmão, não é assim. A gente está agindo errado. A tua palavra diz: resolve isso aqui. Não, não é assim. A gente tem que chegar. Você chega diante do juiz e fala: juiz, tem uma causa aqui, se é juiz e estudou, resolve isso aqui para mim. Não, ele falou: não resolvo mesmo. Assim não.
Como é que a gente tem colocado as nossas causas diante do juiz, do advogado fiel? Senhor, eu estou com esse desejo no coração, é lícito, o Senhor pode me responder com sim ou não. Senhor, eu preciso de uma situação que eu preciso resolver, de uma cura. Senhor, todo dia você coloca diante do Senhor, o Senhor vai te responder, mas a gente precisa buscar ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda, eu não sei como falar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu sei que Ele vai me atender, pode não ser bonita a minha oração, como o pastor ora, pode ser que eu não use palavras tão bonitas, eu só tenho a 4ª série, eu só tenho a 3ª série, os antigos eu só tenho o Mobral, mas Ele vai te ouvir. Você não precisa falar bonito não, você só precisa considerar a quem você está se chegando. Meu Jesus da glória, Ele vai te ouvir, meu irmão, talvez mais rápido do que aquele meu Deus e meu Pai, Senhor maravilhoso. Ele está olhando isso aqui, ó, a tua reverência, tua postura, como você se achega a Ele. Amém por isso? Constante na oração, constante na caminhada também. Será que em algum momento você parou, você pensou em parar na sua caminhada cristã? Constante na caminhada. Quando você pensou em desistir? Não precisa levantar a mão. Quando eu vou parar, eu vou dar um tempo de Deus, eu vou parar. Eu acho que eu já contei isso aqui, mas não custa nada. Às vezes tem pessoas que não ouviram. Tem um pastor conhecido meu, do Rio de Janeiro, já há bastante tempo que eu não vejo ele, mas eu acompanho nas redes sociais. Ele faz trabalho nas favelas do Rio, bem pesado, bem pesado. Em certa ocasião, ele, já há uns 23, 24 anos, ele comentou que um jovem da igreja procurou ele e disse: pastor, quero fazer um gabinete com o senhor. Pois não, fez o gabinete com ele, sentou. O que foi, irmão? Está aqui minha carteirinha de membro, eu estou saindo da igreja. Pô, como assim? Não, estou saindo, pastor, porque é o seguinte, eu nasci no Evangelho, não tenho experiência nenhuma para contar, pastor Júlio, não tenho experiência, eu nunca fui ex aquilo, e pego o microfone, porque Deus me salvou, Deus me restaurou, Deus me livrou, eu não tenho nada para contar, eu quero ir lá para o mundo viver, e depois eu volto para ter história para contar, testemunho para contar. E o pastor: não faz isso não, meu filho. Não, eu quero ir, pastor. Não faz isso. E ele conversou com aquele jovem, e ele relutante, falou: não, eu vou, está decidido. Falei: então tá bom, me dá a carteirinha aqui, ajoelha que eu vou orar por você. Ué, mas como assim? Falei: não sou seu pastor até então? Então eu vou ajoelhar para te liberar. Aí o jovem ajoelhou e o pastor: está aqui, Senhor, teu filho, ele não quer mais nada contigo, o Senhor pode liberar ele, tirar o Espírito Santo dele, e agora o diabo vai montar nele, vai acabar com a vida dele, ele vai virar isso, vai virar aquilo, vai ser preso, o pessoal vai pegar ele na cadeia, E o rapaz arregalou os olhos, né? Falei: o que é isso, pastor? Ele falou: meu filho, você não quer nada com Deus? Você está livre para o diabo fazer o que quer na sua vida. É simples assim. Ele pegou a carteirinha: me dá minha carteirinha, pastor. E voltou, ficou quietinho. Sabe essas ideias doidas? De revoltar, estou revoltado, vou dar um tempo de Deus. Faz isso não. Jesus está falando para você ficar constante na tua caminhada cristã. Ah, mas o fardo está pesado. Mas Jesus disse que o fardo dele é leve. Se está pesado, tem alguma coisa errada. Você está carregando alguma coisa a mais nessa bagagem aí. Então fique diante de Deus: Deus, está pesado, eu estou carregando alguma coisa que não é para carregar. Se livre de coisas pesadas na sua vida. Converse com Deus, irmãos. Coloca isso para Deus. Deus, eu quero me manter firme na caminhada. A melhor coisa desse mundo é estar caminhando na igreja. Minha família é na igreja.
Eu não posso me sentir tão pesado assim, enjoado, querendo sair da igreja e ir lá para o mundo. Não, tem coisa errada. Amém? Se está pesado, irmão, procure ajuda. Procure ajuda. Fala para alguém. As pessoas não vão adivinhar, a menos que Deus revele alguma coisa a seu respeito e te salve de alguma besteira que você vai fazer. Mas se está ruim, procura a liderança da igreja. Fala: olha, eu estou sentindo isso. Eu sei que eu estou errado, mas eu preciso de ajuda, eu preciso de oração. Talvez você precise orar antes de pedir oração também. E um sinal de fraqueza espiritual é a falta de leitura, falta de oração, falta de comunhão. Isso enfraquece. Isso aqui é a água da vida, é o pão da vida. Se eu não me alimento todo dia, irmão, vou enfraquecendo espiritualmente, com certeza e sem sombra de dúvida. Quantos essa semana ficaram sem comer 5 dias, 6 dias, 7 dias? Você acorda já querendo tomar café, comer alguma coisa lá, porque você vai pegar um trabalho pesado pela frente, para você aguentar. Espiritualmente também, mesma coisa. A gente precisa se alimentar da palavra, ouvir a palavra, ouvir cânticos, cantar, colocar louvor na nossa boca, profetizar isso para a gente. As coisas vão começar a mudar. Seja constante na sua caminhada cristã. Não viva por emoções passageiras, viva por convicções eternas. Continue servindo, mesmo que ninguém veja. Continue adorando, mesmo quando não sente. Eu não vou adorar não estou sentindo nada. Cheguei aqui, estou cansado, minha mente está longe, não estou sentindo nada. Não vou adorar não, pastor Júlio, tá? Não é assim, você não precisa sentir, você precisa adorar. Aí sim, depois você pode sentir. Mas conscientemente você sabe que você precisa tomar alguma atitude, alguma postura diante de Deus. Continue orando, mesmo quando não há respostas imediatas. E o último ponto, Paulo diz assim, sejam firmes, inabaláveis ou constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Ser abundante é ser transbordante ou além do esperado. Paulo está dizendo, não sirvam a Deus de forma rasa ou limitada, mas com excelência e paixão. Trabalhe com entusiasmo. A gente chega no serviço, quem trabalha fora, às vezes cansado, dormiu pouco, mas você bate o cartão, agora não vai ter jeito, meu amigo, agora eu tenho que dar conta do serviço hoje. Não é verdade? Eu trabalho em fábrica, e a produção, cansado ou não, meu irmão, eu tenho que dar meu jeito, eu tenho que arrancar força de onde não tem ali, vamos lá, até dar o horário de sair. A gente fica, Senhor, acelera esse relógio, que eu estou muito cansado, eu preciso dormir, preciso descansar, preciso tomar um banho, quando está calor, então, meu Deus, eu preciso ir embora, chegar em casa, tomar um banho, descansar e deitar na minha cama, mas até então eu preciso dar meu jeito. Na vida cristã, irmão, a gente precisa dar o nosso jeito, não se entrega não, a gente precisa trabalhar com entusiasmo, dê o melhor no ministério que Deus lhe confiou, sirva ao Senhor não por obrigação, mas com alegria e zelo. Amém? Difícil dar glória a Deus, depois quer ir para o céu, né? Dá glória a Deus. Falei, é isso mesmo, Deus, que eu preciso ouvir. Eu preciso mudar a minha vida. Tem coisas, irmãos, que Deus muda, mas tem coisas que eu preciso mudar. E a palavra de Deus diz, tirai do meio de vós os ídolos, tirai aquilo que eu preciso tirar, aquilo que eu preciso mudar, Deus não vai mudar. Eu preciso, a verdade vem, o segredo está revelado, a orientação vem e eu preciso tomar postura. Falei, Jesus, eu preciso mudar, preciso tomar vergonha, mudar minha postura, meus hábitos, ler mais, buscar mais, prestar mais atenção no culto. Se eu não entendi uma palavra, concupiscência, o que é aquilo que o pastor falou? Pastor, o que é isso? Perguntar. Hoje tem muita
Muita coisa que a gente pode pesquisar, mas pesquise, irmão. Você está inserido no corpo de Cristo. Amém? Não se limite a fazer o mínimo. Transborde. Seja abundante na obra do Senhor. Faça além do comum, pois Deus merece o melhor. Quero chamar o grupo de louvor, pode subir. O livro de Marcos, capítulo 14, cita uma mulher que entrou na casa de Jesus, onde Jesus estava, na verdade, com um vaso de alabastro, com um nardo preciosíssimo. O vaso era de alabastro. O que é alabastro? Era uma pedra, tipo um mármore, translúcido, transparente. Era o alabastro. O que era o nardo? Era o perfume, era a essência que tinha ali. E aquilo era muito caro. Era um ano de trabalho juntado para comprar aquele perfume. Acho que nem Mary Kay tem um perfume tão caro como esse. E a Bíblia diz que ela derramou sobre a cabeça de Jesus. E muitos que estavam ali disseram assim: ixi, que exagero, e para que isso? Coisa terrível. Podia vender, distribuir o dinheiro aos pobres, porque foi para Jesus, né? E para que ir na igreja todo dia? Ou no domingo, tem um jogo, e vai não, para que ir? Não, para que isso tudo? Porque não é para Jesus. A gente derrama o que temos de melhor. E aí Jesus responde, Marcos capítulo 14, a parte A do verso 8. Ela fez o que pôde. E a pergunta é, a gente está fazendo o que pode? Ou é o suficiente, o básico? Só se me mandarem, só se pedir, porque eu estou cansado. Não, irmão. Jesus olhou e falou, ela fez o que pôde. Ela derramou o que ela tinha de melhor. Isso é abundar na obra do Senhor. E Paulo conclui com uma certeza gloriosa. Vamos ler mais uma vez? 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis ou constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o trabalho de vocês não é vão. Nada do que fazemos para Deus é vão. As pessoas podem não ver, podem não retribuir, podem não te elogiar, mas não é vão. Mesmo que o homem não veja, Deus vê. Mesmo que o mundo despreze, o céu recompensa. Mesmo que pareça pequeno, o Senhor valoriza. Há um vídeo, não sei quanto tempo tem esse vídeo na internet, de uma mulher americana. Ela conta uma história dela. A Mulher Invisível. Não é um filme. Tem um filme, né, Mulher Invisível? Mas não é um filme. Se você botar lá Mulher Invisível, vai aparecer essa mulher falando e tem a legenda. Ela se dedicava muito para a família e ela ia levar o filho dela para a escola, e a professora falava, quem é ela? Não sei. Ou falava outra coisa. Falou, como? Eu sou sua mãe, filho. Em outra ocasião, ela estava saindo com o marido no shopping. Vamos. De repente, o marido encontra um amigo, para com ele, e de repente, falou, mãe, não estava vindo comigo? Que eu sou? Ele é mais importante do que eu. Sabe aquelas pessoas que se sente menosprezada, parece que tudo que está fazendo não está valendo. Limpa a casa, ninguém elogia, faz as coisas, ninguém fala nada. Pode soltar o teclado, por favor? Sabe, as pessoas fazem, puxa, ninguém viu que eu fiz isso aqui, ninguém me elogiou, e ela estava se sentindo assim. E aí, Mateus, pode soltar o teclado, por favor? Aí, ela teve uma amiga dela que ela foi para a Europa,
acho que em missões, alguma coisa assim, e um belo dia teve um grupo de células, e se reuniram as amigas, e aquela amiga dela trouxe um exemplar das grandes catedrais da Europa, né? Muitas delas estão vazias, né? Onde eram igrejas, e ela achou muito lindo aquilo, e ela começou a ver aquelas catedrais centenárias de obras que começaram, de homens que trabalharam naquelas catedrais e morreram sem ver a obra concluída. E detalhes naquelas catedrais tão lindas, tão maravilhosas, sabe, que você olhando de baixo para cima assim não dá para ver. Às vezes um pássaro, um detalhe, lindas, lindas. E ela se perguntou, mas alguém se perguntou, né, um dos construtores, para que esses detalhes tão perfeitos, se daqui de baixo ninguém vê? Para que isso tudo? E alguém respondeu, ninguém vê, mas Deus vê. Então o cuidado, irmãos, com os detalhes da nossa vida. As pessoas não podem, talvez, perceber e enxergar em você, naquilo que você faz para o próximo, na tua luta constante de viver uma vida sem pecado. Ninguém está vendo a tua luta interna, mas Deus vê. Não se importe com isso. Entenda que Deus está ministrando ao nosso coração através do apóstolo Paulo, que falou à igreja de Corinto, que estava passando uma situação tão difícil, aquela igreja, com tantos assuntos para resolver, e está falando conosco hoje, 2025 anos quase depois de Paulo. Permaneçam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor aquilo que você está fazendo não é vão. Se alegra, porque um dia a recompensa não vem para essa terra. Pode ser que não aconteça a recompensa para a sua vida, e você está esperando a recompensa da sua liderança, do seu patrão, seja lá de quem for. A recompensa vem de Jesus. Então continue fazendo as coisas com excelência. Eu participo da música. As pessoas querem ouvir uma música boa, mas ninguém sabe o quanto a gente passa horas no quartinho, pegando a música, preparando o repertório, estudando, pagando anos e anos de aula de música, aula de teclado, aula de violão, aula de canto. Uma aula de canto é R$150 por mês. Uma aula de qualquer instrumento. Ninguém vê esses bastidores para os pastores que fizeram teologia. Vá fazer um curso de teologia, irmão. Eles não querem chegar aqui, irmãos, eu estudei teologia, agora eu quero uma recompensa. Não, porque eles sabem, nós sabemos que estamos fazendo isso para o Senhor, para o reino. Os dons e talentos que Deus nos dá é para nós retribuirmos no reino, servir a igreja, servir o corpo de Cristo. Fique de pé no seu lugar. Então que essa palavra, irmãos, venha como uma flecha no seu coração, e o Senhor venha ministrar para você, para que você permaneça firme, constante, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que mesmo que você não perceba, o céu está se alegrando com as suas atitudes, e o Senhor te recompensará, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Que o Senhor nos ajude, Jesus, até o fim da nossa vida, até estarmos com Cristo para a eternidade. Que a gente permaneça firme, constante, inabalável, abundante na sua obra, fazendo a tua vontade, servindo o Senhor de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, a quem diga amém, aplauda Ele, agradecemos a Ele.